Olá, vamos falar rapidamente a respeito de tratamento e preparação de dados? Um dos problemas mais chatos que acontecem quando estamos trabalhando no Excel com relatórios exportados de algum sistema, seja ele o sistema ERP de uso natural da empresa ou outro sistema complementar utilizado para qualquer tipo de finalidade, diz respeito aos formatos numéricos, mais especificamente às datas. Isso acontece porque os dados exportados obedecem aos padrões de tipificação e formatação característicos da fonte, da origem, e não da tecnologia de destino que normalmente a gente escolhe o Excel. Ou seja, esses arquivos acabam exportados, seja em formato XLS ou XLSX. Desse modo, quando a gente obtém esse arquivo oriundo da exportação, o abre e tenta trabalhar com o mesmo, a gente se depara com algumas dificuldades, ok? Para exemplificar, eu trouxe um arquivo que é fruto de uma exportação de um sistema emissor de nota fiscal pela web, algo muito comum hoje em dia, ok? Eu abri o mesmo e quando eu olho aqui para o cabeçalho, eu automaticamente tenho o instinto de aplicar o autofiltro para trabalhar um pouco melhor com a análise desse relatório. E quando eu abro o filtro na coluna data da emissão, eu me deparo com o mais chato de todos esses problemas. Aquela hierarquia natural que deveria estar aparecendo aqui, dentro da caixa de seleção, aquela que nos mostra ano, mês e dia, não está aparecendo. O motivo disso é que essas datas estão sendo lidas basicamente como um texto, ok? E não como uma data. Muitos usuários, na ânsia de resolver o problema, selecionam rapidamente o intervalo, vão até o menu Página Inicial, Grupo de Comandos Número e aplicam esse formato de data abreviada que aparece entre as opções, apenas para voltar por filtro e constatar que o problema não foi resolvido. Continuando na busca por uma solução, o usuário acaba percebendo que a única viável se pauta nas teclas F2 e Enter. Ou seja, ele precisa navegar célula a célula, clicar F2 para entrar em modo de edição e confirmar com Enter para descer a célula de baixo. E assim sucessivamente. Esse processo altera o tipo do dado e permite que o Excel crie aquela hierarquia que esperávamos logo no início do nosso trabalho. E isso é lógico que gera uma aflição danada, principalmente quando o usuário está trabalhando com um arquivo extenso, com 50, 60, 70 mil linhas, mais de 100 mil linhas, o que é comum dentro de qualquer empresa. Pois bem, isso não é necessário. Ninguém precisa ficar clicando F2 e Enter célula a célula, ok? Isso é castigo, não é trabalho. Tem duas formas muito mais produtivas de se resolver isso. A primeira que eu vou mostrar envolve os recursos nativos do próprio Excel, um dos meus favoritos. Basta selecionar todo o intervalo, vamos até o menu Dados, vamos buscar o grupo de comandos Ferramentas de Dados e nele o bom e velho texto para colunas. A gente sempre se lembra do texto para colunas quando a gente precisa trabalhar com algum arquivo do tipo CSV. E por isso a gente se esquece que ele possui outras aplicações também, tá? Eu vou acionar o comando, vou retornar aqui para o centro da tela, numa posição um pouco mais confortável.
Como estou apenas com a coluna de data selecionada, eu vou passar pela primeira e pela segunda etapas e vou trabalhar especificamente com a terceira delas, onde eu consigo manipular a tipificação desses dados. Aqui, em vez de geral, como aparece por padrão, eu vou escolher o formato data e vou manter a escolha do dia, mês e ano, que é o formato padrão que a gente utiliza aqui no Brasil. Feito isso, é só clicar em concluir. Sim, fácil assim. Com poucos cliques, a gente tem o problema totalmente resolvido, sem precisar ficar descendo coluna abaixo, clicando F2 e Enter, F2 e Enter e assim sucessivamente. Ok? Tudo foi manipulado uma única vez, nenhuma coluna nova foi criada, apenas a coluna selecionada foi alterada para o tipo correto. Perfeito? Uma outra maneira de resolver esse problema é utilizando o Power Query. Tá? Eu vou desfazer essas etapas, uma vez que eu não fiz uma cópia da planilha aqui. Vou tirar o autofiltro e vou importar esse intervalo para o Power Query. Para isso, aproveito que eu já estou no menu Dados, busco o grupo de comandos Obter e Transformar Dados e nele de tabela intervalo. Clico no mesmo, seleciono que meu intervalo já contém cabeçalhos e clico OK. Recebo um pequeno alerta me informando que algumas características naturais oriundas desse arquivo que foi exportado se perderão. Isso não faz diferença para mim. Clico sim e acompanho a abertura da janela do Power Query. É lógico que aqui dentro haveriam muitos tratamentos que precisariam ser feitos, mas eu vou me ater apenas ao foco que nós estamos tratando aqui, ok? Então eu vou diretamente na coluna data da emissão, vou procurar o botão da tipificação na extremidade esquerda do cabeçalho, vou abrir esse menu contextual e escolher a opção data. Notem que as datas já se apresentam de uma maneira diferente aqui na coluna. Retorno, vou ao menu página inicial, fechar e carregar para. De volta à área do Excel, mantenho a escolha na nova planilha e descarrego uma nova tabela já tratada com o filtro perfeitamente habilitado para uso.